Olá, está começando o programa Olhares. Hoje mostraremos 3 curtas do professor e cineasta Erli Vieira Júnior. Esses 3 vídeos estão compilados num DVD chamado Algumas Histórias. Para falar melhor sobre esse DVD, dou a palavra ao Erli. O DVD Algumas Histórias, que foi lançado em 2008, ele reúne meus 4 primeiros curtas, né? Macabeia, Por Elise, Saudosa e Grinalda, que foram realizados em 2000 e 2006. Desde que o Saudosa ficou pronto, depois com o Grinalda, um dos expedientes que eu mais faço é percorrer o estado, participar como convidado e tal, exibindo os meus filmes. Eles já davam mais ou menos um programa de 1 hora. Né? E sempre as pessoas param e perguntam para a gente, vem cá, onde eu posso ver seus filmes? Como eu faço para vê-los? E eu ficava me perguntando, eu não podia virar a pessoa e falar, procura na próxima vez que tiver um festival de cinema, ou fica de olho que um dia o Curta Vídeo reprisa o programa que eu fiz 2 anos atrás. Não dá para chegar e falar assim, né? E aí eu pensei, uma forma de disponibilizar esses filmes seria lançar um DVD. Né? Naquele momento também não valia a pena colocar no YouTube, porque havia restrição dos 10 minutos e nenhum dos 4 filmes cabe em 10 minutos. Né? Meu primeiro trabalho abaixo de 10 minutos foi Eu Que Não Sei Francês, foi no ano passado. Então, eu me propus a levantar... mandei o projeto para a Lei Chico Prego, né? A lei de incentivo do município da Serra, e o projeto foi aprovado, e aí foi a prensagem industrial de 1000 DVDs, né? Justamente para as pessoas poderem locar, comprar, copiar, tá? Porque, afinal, o DVD licenciado em Creative Commons, os 4 filmes, todos os meus trabalhos são, né? Que eu acho interessante o download das obras, quanto mais gente assistir, melhor. Exibição em cineclubes, escolas, daí fazer o DVD. E ele foi realizado, então, com recurso da Lei Chico Prego, apoio cultural da ArcelorMittal e da Magnesita. Foram as 2 empresas parceiras que patrocinaram o projeto a partir da lei. Agora vamos assistir aos 3 vídeos, com os comentários do professor Erli. Saudosa foi um roteiro escrito e dirigido a 4 mãos, né? Fomos eu e o Fabrício Corradello, nós somos amigos de longa data, já tínhamos trabalhado junto em outros filmes. O Fabrício foi diretor de arte dos meus 2 primeiros filmes, eu fui assistente de direção do Manuela, que foi o primeiro filme dele, e a gente sempre trabalhou junto. E uma coisa que nos fascinava era a possibilidade de brincar com a ficção, né, de modo a subverter essas fronteiras entre real e ficcional. Acho que isso sempre me marcou muito. Eu citaria assim, uma série de filmes que trabalham em maior ou menor escala com isso e que foram importantes na minha formação cinematográfica. Né? O Verdades e Mentiras, do Orson Welles, que é um grande ensaio sobre o ato de mentir. Zelig, que é um filme de ficção disfarçado de documentário de arquivo, que é um filme do Woody Allen do começo dos anos 80. Principalmente o trabalho dos iranianos, que misturam o real com o ficcional. A gente nunca fica sabendo até que ponto é ou não é real. Eu acho que um filme que me marcou muito foi o Close-Up, do Abbas Kiarostami, que ele baseia-se no fato real e utiliza as próprias pessoas que viveram esse fato para reinterpretar o fato polêmico na ficção. Então, esse jogo sempre muito me fascinou e também fascinava muito ao Fabrício, essa questão dessa construção dos discursos do real, né? Até porque ele também tem uma formação de artista plástico e vai para outros caminhos. Então, a gente queria, talvez, brincar com uma situação que chocasse na realidade, mas que tivesse algo de lúdico na ficção. A gente voltou também ao universo que muito nos interessa, o universo do kitsch, do popularesco, né, que marca também as nossas infâncias. O Fabrício também cresceu no interior. Naquela época que a gente estava realizando o filme, foi um período que ele morou em Muniz Freire, que é o município onde fizemos o Saudosa. E a gente queria cruzar essas histórias, né? Porque eu lembro que o Fabrício vinha, enquanto ele morava no Muniz Freire, via mensal, 1 vez por mês, 2 vezes por mês, visitar os amigos e contava as histórias da cidadezinha. Muniz Freire é uma cidade de, sei lá, 8, 10 mil habitantes, né? E a gente começava a ficar fascinado, porque alguns personagens pareciam reais, outros pareciam uma invenção da cabeça dele, né? Então, dali a ideia de escrever um roteiro de uma história que fosse também, assim, se fosse no noticiário seria um pouco chocante, né? Uma mulher, mas em torno dos 40 anos, que se apaixona por um menino de 12 anos, mantém um relacionamento com um menino
de, sei lá, 12, 13 anos, né, bem adolescente. E era uma forma também da gente brincar com uma questão que é a seguinte, apesar de que isso juridicamente se enquadraria no crime de sedução de menores, essa é uma prática extremamente comum, pelo menos quando é a iniciação sexual do menino com a mulher mais velha, e está até sacramentada na nossa literatura. Se a gente for pensar, Amar, verbo intransitivo do Mário de Andrade fala disso e cai no vestibular até hoje, ninguém nunca apontou o dedo na cara do Mário de Andrade apologia à pedofilia. Né? Então a gente queria brincar também um pouco com essa histeria, né? Porque de uma hora para outra a gente começa a pensar, mas peraí, e quando o interesse nessa história vem do próprio menino, do próprio adolescente? Cada vez a adolescência chega mais cedo, né? E o limite jurídico ignora isso. Então a gente queria brincar com esse universo, trazer isso de uma forma mais lúdica. Daí inventar a ideia de um documentário ficcional sobre uma doceira que fazia versos e no decorrer da história a própria equipe documentária vai descobrindo que há um outro motivo pelo qual ela faz esses versos. O muso dela no garoto era uma paixão correspondida que chocou a cidade. Daí a gente trazer isso, então, para a própria cidade de Muniz Freire, né? Contamos muito com a participação dos moradores de lá que encamparam a história, né? À exceção da saudosa, do menino e da mãe, todo mundo existiu. Os únicos personagens ficcionais do filme, eu digo que são esses três. Né? E ainda assim, tirando a Beth, que é a atriz que faz o papel da saudosa, que também não é atriz profissional, né? É uma amiga nossa de Vitória, ela é costureira, né? Então ela tá próxima ao meio artístico, mas não é propriamente, né, uma atriz. Tirando ela, todo o resto do elenco são moradores da própria cidade. E eles foram gentilmente convidados a participar desse jogo, dessa mentirinha, desse jogo de ficção, né? E acho que daí vem muito do resultado. A gente também se inspirou em várias técnicas da linguagem documentário contemporânea, esse jogo de misturar o realizador, né, o filme com o making-off e nunca dizer o que é o que, para ajudar na construção de um jogo que tudo está sendo posto em questão. Eu não deixo claro exatamente o que acontece e o que não acontece. Né? Mesmo isso que eu falei agora de quem existiu e quem não existiu, ainda é pouco. Né? Não diz exatamente até que ponto as pessoas estão mentindo, até que ponto elas estão contando episódios verídicos ou apenas trocando sujeitos. E isso me fascina muito. Assim. Se a gente for olhar, muito do discurso jornalístico é construído com isso também, e sempre me fascinou. Vou plantar flor na estrada, que é para você passar, e vou guardar na minha horta a terra que você pisar. Molhei o lençol de tanto chorar, me afoguei na cama, bem devagar. Procuro você na lagoa inteira, acho que nunca vou te achar. No travesseiro erva doce, pra ver se sonho com meu amor. na padaria só com sonhos, Pra esquecer a minha dor. Meus olhos ardem com limão. Meus olhos ardem com limão. Minha boca amarga com giló. Minha boca amarga com giló. Meu corpo dói sem tua mão. Meu corpo dói sem tua mão. Cadê você que não tem dó? Cadê você que não tem dó? O nome do senhor e o nome do pai. O meu e o dele? Isso. Serafim, com PH no final. Posso assinar por ele? Pode. Saudosa era um doce de pessoa. Era assim, uma pessoa maravilhosa, todo mundo gostava muito dela. Ela cozinhava muito bem. Ela tinha um doce de coco que ela fazia que era o melhor da cidade. Não tinha pra ninguém. Ela não tinha um emprego fixo, não. Ela vivia de bico até que um prefeito da cidade arrumou um serviço fixo para ela, que era uma merendeira de escola, né? Mas isso é coisa de política, para tirar voto. E ela gostava muito de dar em cima de homem casado. Dava em cima dos homens, na cara das mulheres. Ela, assim, ela não estudou muito, não. Ela fez até a 4ª série apenas. Mas ela escrevia muito poemas e cada poema lindo ela escrevia. Eu ficava a tarde toda ouvindo as poesias dela. Aí teve um dia que eu levei ela na rádio da Tonha para recitar uns versos. E o povo adorou. Ficou ligando, pedindo para que ela voltasse. Boa tarde, queridos ouvintes. É com imenso prazer que trago mais uma vez para vocês a nossa grande poetisa, com vocês, Saudosa.
Molhei o lençol de tanto chorar. Me afoguei na cama bem devagar. Procuro você na lagoa inteira. Acho que nunca vou te achar. Aí você conta pra gente como foi a sua experiência, ouvir a Saudosa no rádio, o que você gostava dela, né? Contar um pouco desses poemas pra gente, ok? Úrsula, o que você acha disso aqui? A gente podia enquadrar isso aqui ao fundo, hein? Vai ficar bonito com essa blusa dela. Casarão. Legal. Ótimo. Isso aqui é o que, afinal? É ótimo. Sou uma máquina. Como era ouvir Saudosa no rádio? Eu costumava ouvir Saudosa pela rádio e isso era algo assim maravilhoso. Algo que mexia comigo, que me emocionava. E realmente, olha, os poemas dela eram demais. Que emoção te trazia ouvir o poema da Saudosa? O que mais me emocionava quando eu ouvia Saudosa eram os poemas relacionados ao romance. Aquela coisa romântica, aquela coisa assim que me desinibia, né? Com isso, eu podia ver que a gente é capaz de realizar os nossos ideais. E ela era uma mulher de garra. Saudosa era uma mulher que passava isso pra gente. Agora pergunta, Fabrício, eu tô falando pra ela, mas olhando pra câmera. Pra câmera. Eu vou falar pra câmera. Então eu tava doidinho por ela. Tava doidinho por ela, apaixonado por ela. E não tinha coragem de chegar perto pra dar uns garros nela. Tá bom assim? Eu posso falar essas expressões? Posso? Pode. Tava doidinho por ela, querendo me aproximar, não tinha coragem. De repente, ouvindo um poema de Saudosa, criei coragem, aproximei e acabei casando e até hoje estamos juntinhos, amando feito loucos. Saudosa de vez em quando lavava roupa pra mim. Lavava roupa muito bem. Gastava muito sabão em pó, é verdade, né? Menino, mas nisso de ela ir lá pra casa lavar roupa, ela levou meu noivo. Eu tava noivo, enxoval comprado, entendeu? Gostando do homem. Aí me tomou ele. Maior decepção da minha vida, entendeu? Não valia nada aquela mulher. Ó, foi tarde. Fiquei muito feliz quando ela sumiu. Mais ou menos isso aí. Menino, a época que ela trabalhou lá em casa, ela lavava roupa pra nós. A minha mãe ficava furiosa de vê-la, o tanto que ela gastava. Tinha dia que minha mãe dava uns ataques lá, eu perguntava por que minha mãe estava tendo aqueles ataques. Falava porque a Saudosa estava gastando sabão em pó demais, eu aguento isso. Aí eu fui descobrir por que ela corria tanto, era para encontrar com meu noivo. Evita de olhar pra câmera, tá? Que você vai estar conversando comigo, você tem que olhar pra mim, tá bom? Não tem que olhar pra você? Assim mesmo. Entendeu? Meu Deus. André, me conta uma coisa. Você ainda lembra aquele poema que a gente fez no teste pro papel do filme? Lembro. Recita ele pra mim. Meus olhos ardem com limão, minha boca amarga com giló, meu corpo dói em tuas mãos, cadê você que não tem dó? Ah, isso é fácil de decorar. Eu tô com outro poema da Saudosa aqui, quero ver se você decora. Você decora ele? Decora. Vou plantar a flor na estrada, que é para você passar. Agora é sem texto. Sem papel. Ai. Vou plantar flor na estrada, que é para você passar. Vou guardar na minha porta até que você pisar. Você já atuou antes? Nunca. Nem na escola? Já. O que você já fez na escola? Eu fiz o teatro. E você fez o que no teatro? A Cinderela, só que não era a Cinderela assim, que pede um sapatinho de cristal, ela pede uma bota. Aí eu fiz o papel do amigo do príncipe. Quem terminava comigo era a madrasta. E a madrasta era bonita, pelo menos? Sim. Eu desisto. Nossa, olha, o poema de Saudosa, assim, que eu mais gosto é o do menino. Quando ela recitou aqui na rádio, foi um sucesso. Os ouvintes adoraram e eu me acabei de chorar. Foi maravilhoso, incrível. Olha, eu até tenho uma fita dela aqui com os poemas gravados. Eu vou colocar para vocês verem. Hoje ganhei um sorriso do meu amor. Meu coração se encheu de alegria. Meu corpo queimou de calor. Esse presente é minha harmonia. De esperança me vesti como uma rainha. E agora espero pelo grande dia de ser toda dele com muito ardor.
Naquela época a gente pegava galinha, vaca, cabra. Eu ia pegar a tia da merenda. E ela dava mole. E Fabrício, fala mais? Fala mais aí, mais deboche. Mais deboche? Qualquer mãe percebe. O meu filho era uma criança sorridente, uma criança maravilhosa. Essa mulher, ela acabou com a minha vida. Ela sumiu com meu filho. Você sabe o que é isso? Você tem ideia? Você tem ideia do que é perder o seu filho para uma mulher de mais de 40 anos? E essa maldosa, essa mulher não tem nada de saudosa. Tudo que eu queria era poder pegar essa mulher na minha frente. Eu queria poder sentir um pouquinho, sabe, da minha unha entrando na carne dessa mulher. Olha só, isso aqui é o que eu encontrei embaixo do travesseiro dele. Meu corpo está quente. Tudo aqui cheira a você. Minha cama te espera. Quando eu vou te ver? E eu? Quando eu vou ver o meu filho? Quando eu vou ver o meu filho? Aí, vou jogar bola! Vamos lá, Daniel. Tira o time aí, coloca um de camisa, outro sem, vai lá. Então vai ser assim. Você é camisa, você é peito, camisa é peito. Camisa, peito, camisa e eu peito. Vamos lá. Adoro quando você faz doce. Amanhã eu faço pra você. Com cravo? Uhum. Eu não disse? Eu não disse que ela dava mole? Eu lembro como se fosse hoje. Saudosa estava com um tacho cheio de doce de coco. O ar estava cheirando a cravo. Muitos alunos não vieram porque o ônibus quebrou. E tinha uma canela muito cheirosa que ela trouxe. Deve ter sido de algum pé lá da casa dela. Eu me lembro do cheiro até hoje. Achei que você não ia vir. Cai curtindo. De manhã, de tarde, na feira, na cachoeira, em todo lugar eles estavam grudados. Foi um bafafá. Ih, rapaz, onde a gente ia, os dois estavam juntos. E pro povo que é fofoqueiro mesmo, foi um prato cheio. Falava. Diz que a mãe do menino tá pra morrer. Não. Ninguém tem que querer. Ninguém precisa entender. O que me basta é só eu e você. Aí eu cortei. Ou você larga essa mulher, ou você vai estudar em Rive.
tem jeito. Você tá indo pra onde? Vou lá no Amorim ver a avó. Vamos pedir benção, avó. Pra você, amor perfeito. Diz que foi uma ventania naquele cemitério, menino. E eles ficaram lá horas e horas depois do enterro. E choveu uma ventania, uma chuva, caiu uns 4 barracos no Amorim. A Penha disse que viu a Saudosa lá em Rondônia, mas disse que ela está um bucho. Um bucho vai ficar em você se continuar comendo desse jeito. Eu uso shampoo de laranja. Eu uso shampoo de laranja. O Grinalda foi o meu 4º trabalho como diretor e roteirista, né? Ele dá continuidade a algumas questões que eu já tinha trabalhado em filmes anteriores, principalmente o Saudosa. Nessa exploração, né, nessa vontade de explorar os limites entre realidade e ficção. Se o Saudosa era assumidamente um filme ficcional disfarçado de documentário, e para isso eu fiz uso de atores não profissionais, né, e a gente tinha um roteiro mais ou menos fechado, mas para dar naturalidade às falas dos atores, né, dos aspas, entrevistados, a gente apenas sugeria o que eles iam falar e deixava que eles falassem com suas próprias palavras. Digamos que no Grinalda eu aproveitei que essa experiência anterior havia me fascinado muito e decidi aplicar essa metodologia com uma atriz, né? A gente sabe que o ofício do ator inclui uma construção de personagem muito detalhada, então seria um desafio interessante trabalhar exatamente o oposto, né? Fazer da câmera uma espécie de caneta que registrasse o momento em que o personagem se constrói. Então eu tinha uma série de situações, né? Para ser mais exato, tinha 2 situações. Uma mulher num cemitério falando sobre seus ex-maridos, sobre seus relacionamentos anteriores, alguns bons, outros nem tão bem-sucedidos assim. E outra, essa mesma mulher, numa mesa de chá, isso é inspirado inclusive numa obra de uma artista aqui do Espírito Santo, a Elisa Queiroz, que ela costuma fazer transfer de imagens de pessoas para suportes comestíveis, no caso, então as fotografias de pessoas sobre saquinhos de chá são de uma obra dela chamada Chá das 5, de 2002. Isso me inspirou muito a pensar, da mesma forma que a gente muitas vezes fala para uma fotografia aquilo que a gente não teria coragem de falar para alguém cara a cara, então essa mulher falaria com outros ex-maridos olhando para as fotos no chá que ela tomaria, né? E então tínhamos as situações e eu colocava a Letícia para improvisar.
reduzir a equipe técnica ao mínimo possível, era eu atrás da câmera, o microfone amarrado à própria câmera também, para deixá-la mais à vontade e para que eu também pudesse ficar mais à vontade para intervir nos depoimentos dela. Então, a gente colocava a situação, ela começava a improvisar e eu ia provocando, cutucando com a câmera, né? E dali ia surgindo o personagem com as gaguejadas, né? O próprio tremor da câmera tem muito da minha própria reação ao ouvir o que eu ouvia. Então, esse jogo atriz-diretor eu utilizei durante todo o trabalho. E na edição, eu fui editando também com uma metodologia muito parecida com o documentário. Eu tratei de pensar situação por situação, a gente gravou uns 10 depoimentos diferentes, seriam então 10 histórias diferentes no cemitério, mais o mesmo tanto na mesa de chá, muitas misturando, inclusive, memórias da própria atriz. Se a gente for pensar alguns hábitos, como esse de receber as pessoas com a mesa posta para o chá, era uma coisa que eu sempre via a Letícia fazer na casa dela, então eu achei que cabia talvez misturar um pouco disso. Eu não sei até que ponto os depoimentos são ou não são autobiográficos, mas a gente sabe que os atores constroem personagem também pegando fiapinhos da realidade. Isso me interessava muito. Então, para editar, eu editei para uma lógica meio de documentário. Editei depoimento por depoimento e depois escolhi, para a edição final do filme, os depoimentos que tinham mais a ver com a minha proposta, que trabalhavam melhor esse jogo, né? Então, eu acabei optando por 4 depoimentos na primeira parte e mais alguns na segunda, e brincando o tempo todo com isso, né? É um depoimento em close, ela olha para a câmera, lembra muito a relação do entrevistado no telejornalismo também, lembra um pouco os programas sensacionalistas de televisão. Queria brincar com esse repertório todo. Porque Charles Aznavour, eu tenho uma paixão por ele, assim. Ele é libido puro. Ele é uma Brigitte Bardot, aquele desejo, aquela boca de amor. O Charles Aznavour é aquele homem que, de madrugada, aquele barulho de noite, de copo, é aquele homem que senta na beira da calçada e chora, porque ele ama visceralmente. Ele tem que chorar, ele não ama normalzinho. Você não vê Charles Aznavour pagando conta, você vê Charles Aznavour ali. Você não vê Charles Aznavour trazendo o pão da tarde, você vê ele sentado na calçada, chorando. Ai, meu Deus do céu, aquele homem, puta que pariu, ele é uma coisa que diz que é o amor, assim, sem ser cafona, sem ser piegas. Viva Charles Aznavour deitado na calçada e eu olhando para aquele homem e aquela barba mal feita, aquele cabelo grisalho, aquela coisa assim, sabe? Esse é o Ayrton. Era apaixonado. Porque eu sofri muito com a perda dele, mas eu sofria muito com ele também, porque eu fazia muita coisa por ele. Ele gostava de umas brincadeiras, assim. Eu não gostava muito não, mas ele gostava. Mas quando a gente ama, a gente faz cada coisa, né? Hoje eu não tenho mais nada a perder, eu falo. Ele gostava de orgia. Essas coisas de que é uma mulher falando isso, né? Quando a gente ama... Quem ama sabe o que eu tô falando, que a gente faz as coisas. E todo mundo tem seus podres. E esse era o meu podre mesmo. Ele gostava de orgia. Pra eu ficar com aquele homem, eu tinha que participar. Eu, homem, ele... Eu, uma menina, gostava de menina nova, eu, uma menina nova, ele, a gente pagava, ele pagava. Eu ficava mal, mas eu não falava com ele. Eu ia falar como? Ou eu falava que eu não gostava, pegar minhas coisas e ir embora, que a casa era dele, era tudo. Ou eu aceitava, e eu fui aceitando, né? Eu tava sem trabalho. Mas teve um dia que a gente tava num barzinho, em Bairro República. Ele falou, olha, vamos agora, a gente paga essa menina aqui. E menina nova, bonita, quem olhava não diz, mas tem muita gente que vive disso hoje, de programa, e ganha bem. Aí, nesse mundo tem tudo. Aí eu fui e falei, hoje eu não quero não. Meio chateada, tava meio cansada, hoje eu não quero não. Eu não gostava, sabe? Vai você, leva ela. Você quer ir lá em casa ou vocês vão no motel? Vão no motel. Eu falei, melhor, ficar sujando meu lençol. Meia-noite o telefone tocou, falou, seu marido bateu com o carro. Eu falei, gente, os dois mortos aqui agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ligar para a família dessa menina? Olha, a menina não tinha documento, a menina não tinha nada, eu não sabia.
Eu falei, quer saber de uma coisa? Era tanto papel para assinar, era tanta coisa, aquele pessoal falando aquelas coisas que na hora você tá emocionado e não entende. Eu fui, assinei, me responsabilizei por ela. Passei uma vergonha, né? Porque médico saca as coisas, né? Todo mundo tava sacando ali, né? A esposa, a piranha. A esposa, a piranha e o marido. Né? Ninguém no enterro. Ninguém, porque o irmão dos Estados Unidos não veio. Eu, a piranha, enterrada, ele. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos enterrar todo mundo num lugar só. Enterrei. Agora, a gente quando vai perdendo as pessoas na vida da gente, e a gente quando ama, a gente vai abrindo mão de muita coisa, sabe? Então, ela enterrou a piranha com o marido, que coisas. Mas você faz isso, sim. Tem mulher que apanha, tem mulher que é traída, é o de menos. Esse aqui morreu de cirrose. Esse aqui morreu com gastrite, úlcera e depois deu câncer. Esse aqui, ele morreu, foi de dengue. Foi de dengue. Morreu de dengue. Agora esse aqui morreu, foi do coração. Foi de câncer de intestino. Ninguém dizia que ia morrer de câncer de intestino. Fiquei com ele no hospital, uns 4 meses no hospital. Lindo, parecia um artista de novela. Lindo, lindo. Mas morreu feio. Esse aí morreu de ruim. Mandou eu abortar, morreu de repente. Botei a boneca aqui, ó, a boneca de propósito, pra você ver que filho não se tira, não. Bom, filho não se tira, criança não se mata. Mandou eu abortar, tá aí a boneca pra você ver, tá bom? Vai ficar aí com a boneca. Ligaram pra mim meia-noite lá pra casa e falaram assim, seu marido tá aqui, nós somos os bombeiros e o corpo dele tá aqui em Jucutuquara e a gente tá precisando que a senhora fale as documentações dele, o número da conta. A senhora diz o número da conta pra gente. Olha, naquela confusão, eu falei, tá, vou pegar o cartão. Fui, peguei o cartão. Falei número do banco, falei número da conta, isso 2 horas da manhã. Falei número do conta. É ele mesmo? Tá na moto. Eu falei, tá na moto. Então a senhora faz o seguinte, a senhora vai agora lá no banco, tira o dinheiro, porque senão a gente não vai devolver o corpo. Porque nós somos bandidos e estamos com ele. Isso é sequestro. Se a senhora não falar o número, rapaz, eu falei, puta merda. Fui rapidinho, peguei um táxi, fui no banco, peguei o dinheiro do caixa eletrônico e o homem no celular comigo no telefone. Eles são espertos, eles ficam no telefone. Fui, tirei. Ele falou assim, deposita em tal lugar. Depositei numa conta lá, depositei. Fui pra casa, porque ele o moço falou comigo assim, no ato do depósito, a gente devolve ele. Fiquei esperando ele ir pra casa. Fiquei esperando. Daqui a pouco, abre o portão, quem era? Ele, vivo. Eu falei, uai, meu Deus, Fernando, você tá aqui? Não, você tá maluca, mulher? Você não serve pra nada. Isso foi um golpe, você não lê jornal, não? Você não vê jornal nacional, não? Bandida, você deu meu dinheiro todo pra eles. Me chamou de burra, de ignorante. Que não se fala essas coisas pelo telefone. Coisa de 3 mil reais, gente. O que é 3 mil reais hoje? 3 mil reais não é uma vida. A gente não pode fazer tudo sempre o que a gente quer, não. Tempo depois, ele morreu de acidente de moto. E aí eu tive que enterrar aqui. Eu não tinha mais dinheiro pra nada. Você cantava uma música pra mim que era assim: Lourinha, lourinha, dos olhos claros de cristal, dessa vez a moreninha vai ser rainha do meu carnaval. Você falhou porque você era muito pavão.
Você aparecia demais, você aparecia muito carismático, sua boca sempre vivia muito aberta. Ai, aqueles churrascos, aquele cheiro de churrasco. Eu cansei desse sarapatel, eu cansei dessas comidas baianas, eu cansei desses temperos afro-brasileiro, eu cansei dessas Clara Nunes, eu cansei da pérola negra, eu cansei desses objetos afro dentro da minha casa de palha, que empoeirava, aqueles negócios de semente, de urucum. Não, eu não dei conta daquilo, não dei conta. Percebi no dia que um amigo meu foi e falou: Letícia, sua casa tá muito cafona. Sai daqui. Você também. Que os livros organizados por ordem alfabética, as gavetas, aquela coisa virginiana. Eu não conseguia me organizar com a sua organização. Eu pegava um CD para ouvir, que estava todo catalogado. Eu pegava um CD, você brigava. E brigava na frente das pessoas, que eu tinha que guardar os CDs todos por ordem alfabética. E o pior, Raimundo, que você não tinha relação comigo na hora que a gente estava na cama de casal. Como que eu ia falar isso para as pessoas? Porque o nosso lençol estava dobradinho, amassadinho. Sorrisinho de gato de Alice, sorrisinho de métierzinho, sorrisinho que você gostava de sair no jornal. Acorda, seu sem energia, lerdo, sem expressão. Me usava para você ficar bom na história. Desfocado, medroso. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Eu sinto o cheiro de cada um de vocês. Eu sinto falta do cheiro de cada um de vocês. Aparecer no meio dos filmes. É engraçado, as pessoas às vezes acham que isso é uma citação ao Hitchcock e tal, mas acho que não é bem isso, não. Na verdade, no começo era muito mais uma brincadeira, né? No Macabeia, a gente tinha uma pessoa que estava escalada para poder passar carregando os balões, só que na última hora não aconteceu, então eu acabei indo para frente das câmeras e carregando os balões. Eu precisava de alguém que distraísse a personagem, né? Isso funcionou, foi uma piada que deu certo, as pessoas ficavam brincando com isso, falavam, Hitchcock pra lá, Hitchcock pra lá, e tudo bem. Não estava escalado de eu aparecer no Por Elise. Contudo, a história do filme é muito pessoal, assim, né? O Por Elise é um filme que vem de um conflito meu. Eu tinha uma história pronta, porque, para quem não sabe, a gente, para poder realizar um filme, quando a gente passa uma lei de incentivo, a gente já tem um roteiro pronto, manda, espera um ano para ter resposta, depois mais um ano depois de aprovado, que é o período de troca de bônus, captação de recursos, etc., para finalmente gravar, e mais um ano para poder finalizar. Então você imagina que 2 anos depois de escrito o filme, e eu tinha assim 20 e poucos anos, e dessa fase da vida da gente, a vida da gente se transforma a cada 6 meses, você imagina que eu já queria rodar um outro tipo de história e não podia, porque eu tinha passado com um roteiro.
E daí, então, eu tive a ideia de jogar esse conflito para lá, tentar trazer essas transformações que a história passava e fazer um filme metalinguístico. O Por Elise é um filme assumidamente metalinguístico, na qual eu começo a contar a primeira história, né, aquela conversinha para dormir da sobrinha que vai visitar a tia no asilo, e depois é como se os personagens criassem vida e se rebelassem. Então você tem personagem que era quase figurante e vira coautor da história junto comigo. Daí a necessidade de eu aparecer. Aí eu já aparecia no final, meio que dando o braço a torcer, dizendo que os personagens tinham razão em reinventar a história. E foi engraçado porque eu até fui assumindo isso no próprio feitio do filme. Foi a primeira vez que eu fui permitindo aos atores improvisar em cima de algumas falas, né? Eles começavam... Eu lembro de uma cena que a Gleice Coutinho, que faz o papel da Ana, né? da velhinha do filme, eu fui mostrar a locação para ela. Eu tinha finalmente achado uma praça que parecia ser uma praça de 50 anos atrás. Achamos a Praça Santa Teresa. Aí a Gleice, né? Eu mostrei a foto da locação para ela. A Gleice virou para mim e falou: nossa, eu já morei aqui. Aí eu mostrei: Gleice, você vai ficar nesse banquinho. Ela começou a descrever para mim o que havia na frente do banco. Ali em frente tinha um cinema, ao lado da delegacia. Passava tanto filme mexicano. Eu me lembro de um chamado Algo Flutua sobre Água com a Libertad Lamar. A gente chorava. Ela descreveu isso. Eu fiquei mudo. Pensei aqui. Eu tinha escrito um texto inteiro que eu tinha pesquisado, uma fala inteira dela, depois de ouvir várias pessoas na casa dos 60, 70 anos, contando como eram as paqueras naquela época, de ficar sentadinho na praça e tal, e de repente ela me vira com uma fala tão mais real. Eu simplesmente risquei o que eu tinha escrito no roteiro antes, e ia ensaiar exatamente essa cena. Pedi: Gleice, repete tudo de novo. E eu comecei a transcrever isso, e isso virou a fala da Gleice no filme. Então esse jogo de misturar, esse gosto por misturar começou aí. No caso do Saudosa, já que a gente ia imitar o feitio de um documentário, por que não trazer essa própria lógica da presença do entrevistador à frente da câmera? Né? Esse jogo de estar à frente, atrás, de se misturar às vezes com o seu objeto ou não. Isso que é uma coisa que é muito comum do documentário de, sei lá, de 30 anos para cá. A gente queria brincar com as diversas formas de fazer documentário contemporâneo. E aí tudo bem. No Grinalda foi mais uma brincadeira mesmo, me incluir no Saquinho de Chá. E no Eu Que Nem Sei Francês, a minha presença ela é fundamental como provocador mesmo. Né? Eu faço o papel do amigo da onça, da personagem que fica instigando ela a brigar com o que ela assiste na TV, com Aznavour. Né? Então, digamos que eu apareço quando necessário. Eu estou finalizando um 6º curta agora, na qual eu não apareço em nenhum momento. Né? Porque aí eu acho que não coube. Mas, se outro momento for necessário para a própria forma de contar a história, já que as histórias são tão pessoais, por que não aparecer? Olha essa colcha, tá vendo? É feita com retalho dos vestidinhos da minha neta, desde quando ela era pequena. Quer ver o que aprendi na gaita? Viajamos por diversas cidades. Esse aqui é o meu filho, aquele que se formou em advogado. Até pro Paraguai eu fui. Valeu? Valeu, ficou linda. Tá ótimo. Dispensada? Tá dispensada. Valeu, hein? Valeu. Então você é a tal da Elisa. Difícil de achar, hein? Já tava quase desistindo. Mas a sua tia insiste em mandar te chamar. É Elisa pra lá, Elisa pra cá. Já tava enchendo o saco do asilo inteiro. Espero que seja algo importante, viu? Pelo jeito você nunca veio aqui mesmo, hein? Tia, é Elisa. Para você. Flores.
Até que enfim você veio, hein? Tem bem uns 3 anos que você não me visita, né? Tem um lugar que eu não vou há muito tempo. Seria bom se você fosse comigo esse final de semana, para compensar esse tempo todo que você não me visita, né? Tá. A mulher deve ceder passagem ao cavalheiro para que este suba as escadas sempre à sua frente. Uma jovem nunca deve subir os degraus sem estar trajada com as anáguas adequadas. Por aqui, senhora. Oh, muito obrigada. Esse manual de quando mesmo? Manual não. É o almanaque para moças de 1954. Como assim? Tava nas coisas da minha tia, aquela do asilo. Ai, tem alguma coisa que presta aí? Sei lá. Ensina a usar talher de peixe. Ah, fala sério. Sei lá o que essa mulher guarda esses trecos. Ah, ninguém merece. Deve ser coisa de velho, pra ficar lembrando das coisas. É por isso que ninguém merece. Bonito, né? É lindo. Foi presente de amigo. Vou com esse ou com esse? Isso aqui é o quê? Aí é bobagem. Deixa aí, depois eu te mostro. Vamos, hein? Todo domingo, quando a gente voltava da missa, a mamãe comprava brevidade para nós. Era uma festa. Ela dizia, brevidade se come pelas pontas, por último se come o meio. Ela é uma estrela. E no meu tempo isso aqui era uma festa. Todo domingo depois da missa a gente vinha pra cá, rodava essa praça até na hora do almoço. Tinha pipoqueiro, maçã do amor, vendedor de amendoim. Logo ali tinha um cinema, ao lado da cadeia. Passava tanto filme mexicano. Eu ainda me lembro de um. Algo flutua sobre a água. Era um filme com Libertad Lamarque. A gente chorava. Mas eu gostava mesmo, era do rapaz do sobrado ali em frente. Sabe que ele vivia me desenhando? Uma vez, nós resolvemos fugir juntos. Coisa de adolescente. Eu ia com meu vestido azul. E ele com o cachecol vermelho que eu tinha tricotado para ele. Mas eu esperei a tarde inteira e ele não veio. Aí, resolvi fugir sozinha. E depois, você não quis mais ninguém? Bom, gostar de outros até que eu gostei. Mas, menina, depois que eu saí de casa, eu tive que dar um duro danado para sobreviver. Eu tinha que trabalhar de dia para poder cantar à noite. Como é que eu ia ter cabeça para ir atrás de homem? E depois as coisas foram acontecendo, e aconteceu uma porção de coisa. Acho que a gente precisa ir, hein? Tá ficando tarde.
Tem mais, quer ver? Mas você tem sempre que enfiar a jossa dessa música no meio. O filme já é por Elise. Precisa tocar por Elise? Foi só uma licença poética. Tá muito novela mexicana. E olha só quem fala. Vai matar todos os personagens com maremoto. É, dona Janete Claire? Eu acho que nós deveríamos investir numa coisa mais light, mais leve. Assim como se fosse uma festa no asilo. Tipo terceira idade, entende? Assim ficou bem melhor, muito melhor. Também acho. Não acho. Eu vou trocar de roupa. Vai cansar, hein? Uma vez só no mar. Afinal, faz tanto tempo que eu não danço. Tá feliz, né, tia? Quem de dentro de si não sai, vai viver sem amar. Vamos no teatro amanhã? Vamos sim. Ei, por favor. Você é sobrinha da Ana, do asilo? Sou. Bom, desculpa por isso, mas a sua tia, ela se matou. Minha tia sufocada com um saco plástico de supermercado. É sempre assim. Velho fica sozinho o ano inteiro. É só aparecer alguém da família que eles dão um jeito de morrer rapidinho. Isso aqui é pra você. Tava do lado do corpo. Você pode sair. Os portões estão abertos. Pra você. Flores.
Você esperou esse tempo todo? Eu tinha você em cada retrato, em cada desenho que eu fiz de você. E afinal, por que você não veio tratar? Eu estive compondo uns versos que são pra você, pra esperar a distância. Começa meio assim. Eu queria fazer um buquê de estrelas. E elas estavam ali, ao alcance das mãos. Aí eu fiquei na ponta dos pés, estiquei o braço mais que pude, fechei os olhos e... E aí? Ainda não sei. Eu estava pensando no final quando você chegou. Tem alguma ideia? Não. Muito casal. Vocês tinham razão, eles tinham que terminar juntos no final. Muito bonitos mesmo. Vamos tomar um chá? Vamos sim. Espero que tenham gostado dos vídeos exibidos hoje no programa Olhares. Até o próximo programa. Mm-hmm.